Existe um momento curioso na vida em que determinadas coisas simplesmente começam a perder a força sobre você. Aquilo que antes chamava sua atenção já não chama tanto. Algumas conversas começam a cansar. Alguns ambientes deixam de combinar com você. Certas preocupações parecem menores. A necessidade de mostrar alguma coisa para os outros diminui. Você começa a desejar mais silêncio, mais organização, mais propósito, mais paz. E talvez você pense, o que está acontecendo comigo? Talvez você não esteja perdendo o interesse pela vida. Talvez esteja começando a perder o interesse por aquilo que já não combina com a vida que deseja construir. E antes de entrarmos profundamente nesse assunto, quero falar de algo que muita gente associa justamente ao equilíbrio interior, à energia pessoal e até à prosperidade. Os chakras. Peridun. Se você acompanha conteúdos sobre meditação, desenvolvimento espiritual ou práticas orientais, provavelmente já ouviu falar deles. Dentro de tradições espirituais indianas, os chakras são descritos como centros ligados ao fluxo de energia sutil no corpo. É importante separar tradição espiritual de afirmação científica. Os chakras fazem parte de sistemas filosóficos e religiosos tradicionais, mas não são estruturas anatômicas comprovadas pela medicina moderna. Mesmo assim, muitas pessoas utilizam esse sistema como uma linguagem simbólica para meditação, autoconhecimento e reflexão. E quando o assunto é dinheiro e prosperidade, existe algo interessante nessa interpretação. Porque dinheiro não envolve somente números. Nossa relação com dinheiro também envolve segurança, medo, confiança, criatividade, coragem, autoestima, comunicação, capacidade de tomar decisões e propósito. Por isso, algumas pessoas fazem associações simbólicas entre determinados chakras e aspectos da vida financeira. O chakra raiz, por exemplo, costuma ser associado à segurança, estabilidade e sobrevivência. E pense como isso conversa com dinheiro, moradia, alimentação, contas, reserva financeira, estabilidade. Quando alguém vive constantemente preocupado com a possibilidade de faltar dinheiro, sua sensação de segurança pode ficar profundamente abalada. Dentro dessa visão simbólica, trabalhar o chakra raiz através de meditação não significa fazer dinheiro aparecer magicamente. Pode significar reservar um momento para observar. Como está minha relação com segurança? Estou administrando aquilo que possuo? Estou construindo alguma estabilidade? Minhas decisões financeiras são tomadas pela razão ou pelo medo? Já o chakra sacral costuma ser associado à criatividade, prazer e capacidade de criação. E criatividade possui uma relação muito interessante com prosperidade, porque praticamente todo negócio nasce de uma ideia. Todo produto nasceu primeiro na imaginação de alguém. Todo serviço começou quando alguém percebeu uma necessidade e imaginou uma solução. Prosperidade também exige capacidade de criar alternativas, criar oportunidades, criar soluções, criar valor. O plexo solar, por sua vez, costuma ser relacionado à força pessoal, confiança e capacidade de agir. E talvez aqui esteja uma das maiores conexões simbólicas com prosperidade, porque você pode possuir uma grande ideia, mas precisa agir. Pode identificar uma oportunidade, mas precisa tomar uma decisão. Pode desejar uma vida melhor, mas precisa assumir responsabilidade por alguma parte dessa transformação. Dinheiro dificilmente responde apenas ao desejo. Ele está ligado também a comportamento, trabalho, administração, valor, negociação, decisão, planejamento, persistência. Por isso, quando alguém utiliza meditações envolvendo chakras,
Talvez uma maneira equilibrada de interpretar a prática seja como um momento de introspecção, não como uma promessa de riqueza automática, mas como uma oportunidade de observar aquilo que está acontecendo dentro de você. E isso combina profundamente com o assunto de hoje, porque talvez sua vida comece a mudar justamente quando determinadas coisas deixam de controlar sua atenção. Napoleon Hill dedicou décadas ao estudo de pessoas que construíram grandes realizações, e existe uma ideia central em sua filosofia. Aquilo que domina sua mente influencia a direção das suas ações. Hill falava sobre propósito definido, sobre desejo, persistência, decisão, planejamento, autossugestão e sobre a importância de proteger a mente contra influências que afastam você do seu objetivo. Então existe uma pergunta que quero fazer agora. O que está deixando de interessar você ultimamente? Porque talvez essa resposta revele alguma coisa. E antes de continuar, quero agradecer de coração a todos vocês que acompanham este canal. A todos os inscritos, meu muito obrigado. A todos que acompanham nossos vídeos e participam das nossas lives, minha gratidão. Nós estamos trazendo cada vez mais conteúdos de reprogramação mental, momentos de reflexão, músicas e sons para relaxamento e concentração. E também estamos preparando novos conteúdos dentro dessa linha de autoconhecimento e práticas contemplativas. Quero agradecer especialmente também aos membros do canal. Muito obrigado por ajudarem diretamente este trabalho. E se você ainda não faz parte, mas se sentir confortável e estiver dentro das suas possibilidades, será muito bem-vindo ao nosso grupo de membros. Agora, vamos ao primeiro grande sinal. Quando sua vida começa a mudar, você pode começar a perder o interesse pela necessidade de impressionar os outros. Isso é gigantesco. Durante muito tempo, algumas pessoas vivem pensando: o que vão pensar de mim? Compram pensando nisso, postam pensando nisso, escolhem pensando nisso, gastam pensando nisso. Às vezes entram em dívidas para manter uma aparência. Querem parecer prósperas antes de realmente construir prosperidade. Mas chega um momento em que alguma coisa muda. Você começa a perceber que paz vale mais do que aparência. Ter dinheiro guardado começa a parecer melhor do que comprar alguma coisa apenas para mostrar. Dormir tranquilo começa a valer mais do que impressionar alguém. E quando isso acontece, sua relação com o dinheiro pode mudar profundamente. Porque agora você não precisa mais utilizar dinheiro para comprar aprovação. Começa a utilizar dinheiro como ferramenta para segurança, experiências, projetos, investimentos, liberdade, ajuda, construção. Isso é amadurecimento. E talvez seja um dos primeiros sinais de que sua vida está entrando em outra direção. A segunda coisa que pode começar a perder importância é a comparação constante. Você abre uma rede social. Alguém comprou uma casa. Outro viajou. Outro mudou de carro. Outro está crescendo profissionalmente. E durante muito tempo você pensava: estou atrasado. Mas alguma coisa começa a acontecer. Você percebe que não conhece os bastidores dessas pessoas, não sabe quanto devem, não sabe quanto trabalharam, não sabe quais oportunidades tiveram, não sabe quais problemas enfrentam. Então para de utilizar a vida dos outros como régua para medir a sua. E começa a fazer uma comparação muito mais útil. Quem eu sou hoje comparado com quem eu era um ano atrás? Estou aprendendo? Estou mais organizado? Estou administrando melhor? Estou trabalhando melhor? Estou tomando decisões melhores? Estou mais consciente? Isso é progresso. Talvez você ainda não tenha chegado onde deseja, mas não está mais onde estava. Outro sinal aparece quando fofoca começa a cansar você. Isso pode parecer pequeno, mas observe.
Uma quantidade enorme de energia mental é desperdiçada discutindo a vida de pessoas que não possuem qualquer relação com nosso propósito. Quem terminou com quem? Quem falou de quem? Quem comprou aquilo? Quem perdeu aquilo? Quem está fazendo isso? E quando sua mente começa a ficar mais orientada para um propósito, algumas dessas conversas simplesmente perdem sabor. Você começa a pensar: isso não acrescenta nada à minha vida. Não significa se tornar uma pessoa fria. Significa perceber que a atenção possui valor. Você possui apenas 24 horas por dia. Toda hora entregue para alguma coisa não pode ser utilizada novamente. Napoleon Hill falava sobre direcionar energia para um objetivo definido. E talvez uma das primeiras consequências disso seja justamente perder o interesse por distrações que não levam você a lugar algum. Outro sinal: você começa a perder interesse em discutir para provar que está certo. Antes, você precisava responder, precisava convencer, precisava ter a última palavra. Agora começa a perguntar: vale minha energia? Às vezes alguém vai interpretar você errado, às vezes alguém vai discordar, às vezes alguém vai criticar. Você pode explicar quando necessário, mas não precisa transformar toda divergência em batalha. Essa mudança produz paz, e paz produz espaço mental. Espaço para pensar, criar, planejar, trabalhar. Talvez você esteja percebendo que algumas batalhas simplesmente ficaram pequenas demais para aquilo que está tentando construir. Isso não é arrogância, é seleção. Outro interesse que começa a desaparecer é a vontade de contar todos os seus planos antes de realizá-los. Você começa a trabalhar em silêncio. Antes dizia: vou fazer isso, vou começar aquilo. Vou mudar minha vida. Agora você começa e fala menos. Estuda em silêncio, economiza em silêncio, cria em silêncio, planeja em silêncio, melhora em silêncio, porque percebeu que falar sobre um projeto não é a mesma coisa que trabalhar nele. Existe uma satisfação imediata quando contamos nossos planos e recebemos elogios. Mas essa satisfação pode enganar. Você sente que avançou sem ter feito nada. Quando amadurece, começa a preferir a satisfação da execução. E talvez isso esteja acontecendo com você. Outro sinal extremamente importante: você começa a perder interesse em dinheiro rápido. Isso parece contraditório em um vídeo sobre prosperidade, mas não é. Quanto mais madura se torna sua mentalidade financeira, menos sedutoras ficam as promessas de enriquecimento instantâneo. Você começa a perguntar: qual é o risco? Como isso funciona? Qual valor está sendo criado? Isso é sustentável? Eu realmente entendo onde estou colocando meu dinheiro? Essa mudança protege você, porque a pressa por enriquecer pode levar pessoas a decisões terríveis. Prosperidade consistente geralmente exige tempo, conhecimento, trabalho, administração, persistência. Existem exceções, mas construir sua vida esperando ser a exceção não é estratégia. Quando você amadurece, começa a preferir crescimento sustentável, talvez menor no começo, mas verdadeiro. Outro sinal: você começa a perder interesse por desculpas. E essa talvez seja uma das maiores mudanças. Antes dizia: não consigo porque ninguém me ajuda. Não consigo porque comecei tarde. Não consigo porque não tive oportunidade. Algumas dessas dificuldades podem ser reais, mas chega um momento em que você percebe: mesmo que tudo isso seja verdade, o que eu consigo fazer agora? Essa pergunta devolve poder. Talvez você não consiga resolver tudo, mas consegue resolver alguma coisa. Pode aprender, pode começar pequeno, pode conversar com alguém, pode procurar outra alternativa, pode reduzir uma despesa, pode estudar uma habilidade, pode enviar uma proposta, pode criar alguma coisa.
Quando sua mente muda, você começa a procurar aquilo que está ao seu alcance. Napoleon Hill chamaria isso de iniciativa. Você deixa de esperar que todas as condições fiquem perfeitas e começa com aquilo que possui. Outro sinal. Você começa a perder interesse pela versão antiga de você mesmo. Isso é profundo. Você para de repetir: eu sempre fui assim. Talvez tenha sido, mas quem disse que precisa continuar? Você pode ter sido desorganizado, pode aprender organização, pode ter sido impulsivo com dinheiro, pode desenvolver controle, pode ter desistido muitas vezes, pode aprender persistência, pode ter procrastinado, pode começar hoje. Seu passado é informação. Não precisa ser identidade permanente. E existe uma mudança gigantesca quando você começa a dizer: eu fazia isso, em vez de eu sou assim. Porque eu fazia permite transformação. Eu sou assim transforma comportamento em sentença. Talvez sua vida esteja mudando justamente porque algumas características que você considerava parte da sua personalidade começaram a aparecer apenas hábitos que podem ser modificados. Outro sinal aparece quando você perde interesse em ambientes que sempre deixam você pior. Observe como você se sente depois de determinados lugares. Alguns ambientes deixam você inspirado, outros deixam você esgotado. Algumas pessoas despertam boas ideias, outras alimentam apenas reclamação. Isso não significa abandonar todo mundo que está passando por dificuldades. Todos precisamos de apoio em determinados momentos. Mas existe diferença entre ajudar alguém e permitir que determinado ambiente molde constantemente sua mentalidade. Hill dava enorme importância às associações. A ideia de mastermind, presente em seus trabalhos, está relacionada ao poder da cooperação entre pessoas orientadas por objetivos. Seu ambiente importa, as conversas importam. As pessoas com quem você troca ideias importam, porque pensamentos circulam, comportamentos são observados, padrões são normalizados. Quando sua vida começa a mudar, você pode começar a desejar ambientes diferentes. Talvez queira conversar sobre projetos, ideias, negócios, fé, conhecimento, saúde, família, propósito, crescimento. Você começa a procurar conversas que alimentem aquilo que está tentando construir. Outro sinal. Você perde interesse em gastar por impulso. Talvez antes comprar alguma coisa fosse uma forma de aliviar a ansiedade. Dia difícil? Compra. Tristeza? Compra. Tédio? Compra. Promoção? Compra. Mas quando começa a compreender melhor suas emoções, percebe que determinadas compras não eram necessidades. Eram tentativas de mudar um estado emocional. Você comprava uma sensação. O problema é que a sensação passava. A parcela ficava. Quando essa consciência aparece, algo muda. Você começa a esperar. Pergunta: eu realmente quero isso? Preciso disso? Posso pagar? Isso interfere em algum objetivo maior? Talvez continue comprando, mas agora existe escolha. E escolha consciente é completamente diferente de impulso. Esse pode ser um dos sinais mais concretos de mudança financeira. Outro interesse começa a desaparecer. A necessidade de resultados imediatos. Você começa a compreender processos. Planta hoje, cuida amanhã, continua depois e espera. Isso vale para dinheiro, negócio, saúde, relacionamentos, conhecimento, projetos. Uma das características mais perigosas da nossa época é a impressão de que tudo deveria acontecer rapidamente. Nós vemos o resultado de alguém em 30 segundos, mas não vemos os 10 anos anteriores. Então, comparamos nosso começo com o resultado final de outra pessoa. Quando sua mente amadurece, essa ilusão começa a perder força. Você aceita ser iniciante, aceita aprender, aceita melhorar, aceita construir.
E, principalmente, aceita continuar. Isso é persistência. Outro sinal é quando você começa a perder interesse por pessoas que só aparecem para desencorajar você. Isso precisa ser tratado com equilíbrio. Nem toda pessoa que discorda de você é negativa. Às vezes, alguém está enxergando um risco que você não percebeu. Escute, analise. Mas existe diferença entre crítica construtiva e desmotivação permanente. Uma pessoa diz: seu plano possui esse problema. Talvez você possa corrigir assim. Isso ajuda. Outra diz: você nunca vai conseguir. Isso não oferece solução. Quando amadurece, aprende a diferenciar as duas coisas. Você aceita conselho, mas deixa de entregar sua direção para qualquer opinião. Outro sinal poderoso. Você começa a perder interesse por provar que está prosperando. Você não precisa mostrar saldo, não precisa mostrar compras, não precisa mostrar tudo. Começa a compreender que algumas das maiores formas de riqueza são silenciosas. Uma dívida quitada não aparece na fotografia. Uma reserva financeira não precisa aparecer. Uma noite de sono tranquila não aparece. Tempo com quem você ama não aparece no extrato. Liberdade para recusar uma situação ruim talvez não apareça. Mas tudo isso possui valor. Você começa a redefinir prosperidade. Dinheiro continua importante. É uma ferramenta necessária em nossa sociedade. Mas prosperidade começa a significar também paz, tempo, saúde, relacionamentos, propósito, liberdade, segurança e capacidade de escolher. Talvez seja exatamente por isso que determinados símbolos externos começam a perder importância. Você quer substância, não aparência. Outro sinal: você perde interesse em controlar tudo. Isso traz uma paz enorme. Você percebe que existem coisas sob seu controle e coisas fora dele. Você controla seu esforço. Não controla todas as respostas. Controla sua preparação. Não controla todas as oportunidades. Controla suas decisões. Não controla as decisões dos outros. Controla aquilo que faz com seu dinheiro. Não controla toda a economia. Quando entende isso, começa a colocar energia onde ela pode produzir resultado e aprende a soltar aquilo que não consegue controlar. Para quem possui fé, esse pode ser também um exercício espiritual. Você faz sua parte e entrega aquilo que está além das suas mãos. Outro sinal: você começa a perder interesse pela pressa. Você ainda possui ambição, ainda quer crescer, mas não quer destruir sua saúde para provar alguma coisa. Não quer ganhar dinheiro e perder todas as relações. Não quer chegar ao destino sem ter vivido o caminho. Você começa a buscar equilíbrio. Talvez isso dialogue simbolicamente até com aquela ideia dos chakras que mencionamos no início. Equilíbrio, segurança, criatividade, confiança, comunicação, propósito. Talvez a verdadeira prosperidade não seja maximizar apenas uma área enquanto todas as outras desmoronam. Talvez seja construir uma vida em que diferentes áreas consigam coexistir com mais harmonia. Outro sinal muito importante: você começa a perder interesse por ressentimentos antigos. Não porque aquilo que aconteceu deixou de importar, mas porque você percebeu quanto custa carregar aquilo todos os dias. Raiva consome atenção. Ressentimento mantém você conectado àquilo que deseja superar. Você começa a pensar: eu não quero mais carregar isso. Talvez perdoe. Talvez apenas estabeleça limites e siga. Talvez procure ajuda para processar aquilo. O importante é que começa a existir uma vontade de libertação. Você quer espaço mental para coisas novas. E quando o passado deixa de ocupar todos os cômodos da mente, o futuro finalmente encontra algum lugar para entrar. Outro sinal aparece quando você perde interesse por esperar motivação. Você começa a agir mesmo sem vontade. Isso é disciplina. Tem dia em que você está inspirado. Ótimo. Tem dia em que não está.
Você faz mesmo assim. Talvez faça menos, mas faz. Estuda, trabalha, organiza, economiza, treina, cria, continua. E começa a perceber algo maravilhoso. Você não precisa se sentir preparado para começar. Às vezes começa e a sensação de preparação vem depois. Outro sinal. Você perde interesse por atalhos e começa a respeitar fundamentos. Aprender, praticar, repetir, corrigir, persistir, administrar. Essas palavras não são tão empolgantes quanto segredo, mas constroem muito mais. Napoleon Hill não falava apenas de desejar, falava de planejamento organizado, decisão, persistência, conhecimento especializado, cooperação. Desejo precisa encontrar estrutura. É aí que sonho começa a se transformar em projeto. Outro sinal poderoso acontece quando você perde interesse por reclamar de dinheiro e começa a estudar dinheiro. Isso muda tudo. Em vez de apenas, está difícil. Você pergunta, como funcionam juros? Como posso organizar meu orçamento? Como aumentar minha renda? Que habilidade posso aprender? Onde estou desperdiçando? Que dívida preciso priorizar? O que posso construir nos próximos anos? Você começa a transformar ansiedade em informação, informação em decisão, decisão em comportamento, e comportamento repetido pode mudar resultados. Talvez sua prosperidade comece exatamente aí, não em um dinheiro inesperado, mas em uma nova maneira de lidar com cada real que passa pela sua mão. Outro sinal. Você começa a perder interesse pela ideia de que alguém virá salvar sua vida. Isso não significa rejeitar ajuda. Ajuda é importante. Parcerias são importantes. Família pode ser importante. Amigos podem ajudar. Fé pode sustentar. Mas chega um momento em que você compreende: existe uma parte que é minha. Ninguém pode estudar por você. Ninguém pode tomar todas as decisões por você. Ninguém pode controlar seus impulsos por você. Ninguém pode construir seus hábitos por você. Existe responsabilidade pessoal. E assumir responsabilidade não é um peso, é recuperar poder. Porque enquanto tudo depende exclusivamente dos outros, você fica esperando. Quando identifica aquilo que depende de você, pode começar. Outro sinal aparece quando você perde interesse em viver exclusivamente no futuro. Isso parece contraditório, mas existe diferença entre planejar e adiar a vida. Quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Quando conseguir aquilo, vou descansar. Quando minha vida mudar, vou aproveitar. E os anos passam. Você começa a perceber que prosperidade também precisa existir durante a caminhada. Um café tranquilo, uma conversa, uma caminhada, uma música, uma oração, um momento em silêncio. Gratidão pelo que já existe. Você não precisa esperar possuir tudo para reconhecer alguma coisa boa hoje. Essa mentalidade também protege você, porque evita transformar dinheiro na solução de todas as necessidades emocionais. Dinheiro resolve muitos problemas financeiros, mas não resolve automaticamente todos os problemas humanos. Outro sinal. Você começa a perder interesse pela necessidade de ser compreendido por todo mundo. Isso traz liberdade. Algumas pessoas não vão entender sua mudança. Talvez digam, você está diferente. E talvez estejam certas. Você está. Você começou a escolher melhor seu tempo. Começou a colocar limites. Começou a cuidar mais da sua mente. Começou a organizar suas finanças. Começou a trabalhar por objetivos diferentes. Naturalmente, algumas relações também mudarão. Não precisa existir conflito. Você simplesmente continua. E talvez esse seja um dos momentos mais delicados de qualquer transformação, porque existe um período em que você já não se identifica totalmente com sua antiga vida, mas ainda não construiu completamente a nova. Esse intervalo pode parecer estranho, não tenha pressa. Use-o para aprender.
Talvez você esteja exatamente nele agora. Talvez seja por isso que certas coisas estejam perdendo graça. Não significa necessariamente tristeza. Pode ser mudança de prioridade. Mas é importante fazer uma distinção. Se você estiver perdendo interesse por praticamente tudo, inclusive atividades e pessoas que antes davam prazer, especialmente se isso vier acompanhado de tristeza persistente ou dificuldade de funcionar no dia a dia, vale procurar orientação profissional. Isso é diferente da mudança seletiva de interesses sobre a qual estamos falando aqui. Aqui, estamos falando de outra coisa. Você continua querendo viver, continua possuindo objetivos, mas aquilo que desperdiçava sua energia começa a parecer menos atraente. Isso pode ser maturidade. Outro sinal, você começa a gostar mais do silêncio. Não precisa existir estímulo o tempo inteiro. Você consegue sentar, pensar, planejar, respirar, talvez meditar, talvez ouvir uma música tranquila, talvez fazer uma reprogramação mental, talvez utilizar uma meditação inspirada nos chakras como prática simbólica de autoconhecimento. Nesse silêncio, você começa a ouvir perguntas que o barulho escondia. O que realmente quero? Por que estou correndo? Para onde estou indo? O que estou tentando provar? O que preciso mudar? Essas perguntas podem incomodar, mas também podem libertar, porque talvez você perceba que passou anos perseguindo coisas que nem eram realmente suas. Expectativas familiares, comparações, pressões sociais, a necessidade de parecer bem-sucedido. E então começa a perguntar: o que prosperidade significa para mim? Talvez seja dinheiro, mas não somente dinheiro. Talvez seja possuir uma boa reserva, uma casa tranquila, um negócio, liberdade de horário, tempo para a família, viajar, ajudar pessoas, ter saúde, poder escolher. Cada pessoa terá uma resposta. Mas quando encontra a sua, começa a perder interesse pelas definições que os outros criaram. Isso é propósito. E propósito organiza energia. Napoleon Hill insistia tanto na ideia de propósito definido justamente porque alguém que sabe aquilo que procura possui maior capacidade de recusar aquilo que não contribui para esse caminho. Talvez seja isso que está acontecendo. Você está dizendo mais não. Não para distrações, não para gastos impulsivos, não para relacionamentos que ultrapassam seus limites, não para projetos sem sentido, não para conversas que só alimentam negatividade. E cada não abre espaço para um sim. Sim para estudar, sim para economizar, sim para criar. Sim para descansar quando necessário, sim para construir, sim para você. Existe uma frase que resume tudo. Quando seu propósito cresce, algumas distrações diminuem. Talvez você não precise expulsá-las, elas simplesmente perdem o sabor. E é por isso que quero que você observe sua vida nos próximos dias. Pergunte: o que deixou de me interessar? Depois, pergunte: o que começou a ocupar esse espaço? Essa segunda pergunta é ainda mais importante. Você perdeu interesse em fofoca e começou a estudar? Perdeu interesse em gastar e começou a guardar? Perdeu interesse em impressionar e começou a construir? Perdeu interesse em discutir e começou a proteger sua paz? Perdeu interesse em atalhos e começou a respeitar processos? Perdeu interesse em aprovação e começou a confiar mais nas próprias decisões? Então talvez exista uma transformação real acontecendo. Mas lembre-se, não basta perder interesse pelo velho. É preciso construir o novo. Você pode abandonar um hábito ruim e deixar um vazio, ou pode preencher aquele espaço com alguma coisa melhor. Essa é a parte prática da transformação. Menos reclamação, mais planejamento, menos comparação, mais aprendizado, menos impulso,
mais consciência, menos aparência, mais patrimônio, menos anúncio, mais execução, menos medo, mais preparação, menos desculpa, mais responsabilidade. É assim que uma mudança mental começa a aparecer na vida concreta. E talvez você possa utilizar aqueles conceitos que mencionamos sobre chakras como uma pequena reflexão. Segurança. Como estou cuidando da minha estabilidade? Criatividade. O que posso criar? Força pessoal. Qual decisão estou adiando? Relacionamentos e compaixão. Existe algo que preciso perdoar ou algum limite que preciso estabelecer? Comunicação. Estou expressando claramente aquilo que preciso? Visão. Consigo enxergar para onde estou indo? Propósito. Que tipo de vida realmente quero construir? Perceba que não precisamos transformar isso em promessa sobrenatural de dinheiro. Podemos transformar em perguntas, e perguntas certas podem produzir decisões melhores. Essa é uma maneira interessante de unir reflexão interior com ação prática. Porque prosperidade não precisa significar esperar alguma energia externa resolver sua vida. Pode significar alinhar sua mente, seus valores e suas ações com aquilo que você deseja construir. E existe uma enorme diferença. Você medita, depois age, reflete, depois decide, visualiza, depois planeja, ora, depois faz sua parte, reprograma pensamentos, depois transforma comportamento. É quando o mundo interior e mundo exterior começam a conversar. Talvez Napoleon Hill resumisse parte disso dizendo que um desejo definido precisa ser acompanhado por fé, planejamento e persistência. Não basta querer, é preciso construir. Então, se algumas coisas estão perdendo o interesse para você ultimamente, não tenha imediatamente medo dessa mudança. Observe, talvez você esteja ficando mais seletivo. Talvez sua atenção esteja amadurecendo. Talvez aquilo que parecia indispensável alguns anos atrás simplesmente já não combine com seus objetivos atuais. Você não precisa odiar sua versão antiga. Ela trouxe você até aqui. Mas não precisa continuar obedecendo a todos os hábitos dela. Você pode agradecer pelo aprendizado e continuar. Porque existe uma versão sua que talvez esteja começando agora. Mais consciente, mais tranquila, mais responsável, mais disciplinada, mais seletiva. Mais interessada em construir do que parecer. Mais interessada em paz do que discussão, mais interessada em liberdade do que aprovação, mais interessada em prosperidade verdadeira do que riqueza exibida. E talvez essa seja a grande mudança. Você achava que transformar sua vida significaria começar a desejar coisas novas, mas talvez parte da transformação seja justamente parar de desejar algumas coisas antigas, parar de desejar aprovação, parar de desejar vencer toda discussão, parar de desejar impressionar, parar de desejar atalhos, parar de desejar resultados instantâneos, parar de desejar a vida dos outros, porque quando essas coisas deixam de ocupar sua mente, sobra espaço, espaço para propósito, para criatividade, para disciplina, para aprendizado, para fé, para paz, para prosperidade. Talvez a vida não esteja ficando vazia, talvez esteja ficando mais seletiva. E existe uma grande diferença. Por isso, antes de terminar, quero propor um exercício muito simples. Hoje pegue um papel. Escreva 2 frases. Na primeira, estou perdendo o interesse em... E complete. Depois escreva, quero usar esse espaço para... Complete novamente. Talvez sua resposta surpreenda você. Porque aquilo que está indo embora pode revelar aquilo que está tentando nascer. E talvez você perceba que sua mudança já começou. Não porque sua conta bancária mudou completamente. Não porque todos os seus problemas desapareceram.
não porque uma grande oportunidade chegou, mas porque você já não alimenta exatamente as mesmas coisas que alimentava antes. E quando aquilo que alimentamos muda, nossas escolhas também podem mudar. Quando escolhas mudam repetidamente, hábitos mudam. Quando hábitos mudam, resultados podem começar a seguir outra direção. É assim que transformações silenciosas se tornam visíveis. Primeiro dentro, depois nas decisões, depois nos hábitos e, finalmente, nos resultados. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Estou abrindo espaço para uma nova fase. E observe aquilo que começou a perder importância na sua vida. Talvez você esteja enxergando um fim, quando, na verdade, pode estar assistindo ao começo de uma nova prioridade. Agradeço novamente a todos os inscritos que acompanham nosso trabalho. Obrigado a cada pessoa que participa das nossas lives. E meu agradecimento especial aos membros do canal. Se você se sentir confortável e quiser fazer parte do nosso grupo de membros, será muito bem-vindo. Continue também acompanhando nossos conteúdos de reprogramação mental, reflexão e relaxamento. E lembre-se, você não precisa acreditar em todas as ideias que passam pela sua cabeça. Não precisa continuar desejando tudo aquilo que um dia desejou. Não precisa permanecer nos mesmos ambientes apenas porque sempre esteve neles. Não precisa gastar para impressionar. Não precisa discutir para provar seu valor. Não precisa correr a corrida de outra pessoa. Talvez uma das maiores demonstrações de crescimento seja olhar para algo que antes controlava você e perceber: isso já não tem o mesmo poder sobre mim. Nesse momento, alguma coisa mudou. Talvez ainda ninguém tenha percebido. Talvez seus resultados externos ainda estejam chegando, mas dentro de você uma porta já foi fechada e outra começou a abrir.